nurse first and foremost. All right. Hi, Brenda. Missed you. Hi, Brenda. Missed Heard, you heard, too. heard you were having a whale of a time on the beach. Heard you were living it up on the beach. Where are you? 13. Hello. Can you hear me? Ah, cadê? Oi. Frozen. Freezing. Cold. My screen is freezing. No, Brenda. But she went out. Hello, come back. Sorry. Vacation. It's vacation because now I am a nurse and I am searching for a job. And yes. Then And I'm a nurse and I'm tired. I don't have a yes, but now is real life. Guys. Hey, Danila. Hi, teacher. How are you doing? Evening. How are you doing? Hi, All people. right. Hey, Tiago. All right, guys. Giovanna, Daniela, Yes. Brenda, Caroline. It's okay. So Tiago is new. Danila is new. Erica is new. All right. Be honest with me. I'm recording this. Please give me your feedback on Arlene's journey. Do you think she has improved since she is being studied? You can speak in Portuguese. Arlene, what do you Yeah. think about her progress? Anybody? Raise your hand. Não entendi. Ah, deixa. Eu coloquei o fone agora. Eu não tô. Sem problema, Arlene, sem problema. Dá pergunta para gente sobre você. Ah, pergunta sobre mim. Uhum. Giovanna, what do you think? Fala na português para ela entender. Eu não tenho muito o que falar, porque faz pouco tempo que eu entrei na turma, então eu não consegui acompanhar muito as aulas com a Arlene. Então, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar. Acho que o pessoal que está mais tempo com ela durante as aulas vai poder falar bastante. Ontem eu não consegui entender o que vocês falavam, porque eu estava no celular. Uhum. Então, no celular, vocês falam, então é muita coisa. Eu não consigo entender absolutamente nada, que fica uma voz choca, sabe? Parece que fica ecoando assim, então você não consegue ouvir. Hoje eu estou com fone, então eu consigo ouvir melhor o que vocês estão falando, tá? Então tem essa diferença também de estar no computador e estar no celular. Mas é o seguinte, eu sou deficiente auditiva. E eu percebi, assim, quando o Cleiton tinha um microfone no headphone dele, ficava muito mais claro quando ele falava para mim, entendeu? Ficava muito melhor para eu escutar. E o que a Arlene está falando é o que eu escuto no meu dia a dia, que é muito barulho, é muita coisa, eu escuto isso normalmente. Então, quando eu consigo alguma coisa muito clara, que nem assim, eu fui me adaptando para eu escutar o melhor que eu posso com o aparelho, né? Para eu não escutar esses chiados e tudo. Então, é uma adaptação.
Aí, se eu pudesse pedir para o Cleitinho um negócio, é que ele voltasse a usar o microfone para falar. Que eu sei que esse daí é muito mais chique, muito mais potente, muito mais tudo, mas ele funciona, não tendo microfone, um pouco da voz se perde, entendeu? Que é engraçado, né? Porque eu posso, Outro microfone é melhor. com microfone é melhor. Melhor. Tá bom. Com microfone é melhor. Porque eu não uso o microfone aqui. Você tem um microfone, eu uso o microfone da computador. O microfone que vem no headphone mesmo, sabe? É Tá que bom. esses novos agora, como ele tem essa tecnologia de Bluetooth e tudo, né? Ele fala que ele pega bem, mas não pega, sabe? Ele não é claro como ele é no microfone. Tá bom. É só quem tem um ouvido muito treinado, que nem o meu, por conta da surdez, né? Que consegue definir um negocinho. Porque o meu aparelho ele tem 40 filtros. Então, você imagina como que é. Tá bom. Prometo, amanhã vou Vou providenciar. tornar com esse microfone. Te amo, né, Cleitinho? Ok. Você sabe. Eu vou falar para a Aline, ok? Para aprender inglês, né? Com idade avança, entendeu? É mais difícil com jovem, entendeu? Mais difícil, ok? Então, como você vai aprender? Sacrifício, commitment, né? Tem que vir sacrifício. Você não vai entender tudo que eu estou falando sem esse problema do microfone, entendeu? Sem problema, fora do microfone. Você não vai entender tudo que eu estou falando, entendeu? Então, para treinar, né? Para colocar na sua mente pronunciação de palavras, entendeu? É bom para você. Escuta como você não entende. Perdão. Como você. Nossa, tá feio. Como você não está entendendo melhor? Eu falar na português. Esse meu português está errado, né? Entendeu? Então, eu não quero você desistir, Arlene. Você aguenta. Você vai aguentar. Entendeu? Vai aguentar. Sim. Porque todo mundo aqui ajuda, cada um ajuda o outro. Entendeu? Ok. Okay? All right. Okay, guys. Last night we finished the first slide. Tonight we're going to be looking at vital signs. Vital signs. What is our objective? To understand one second. Objective: to understand, describe, and apply vital signs, vocabulary, and procedures in professional nursing practice, using accurate English for assessment, monitoring, and documentation. Clinical professional context vital signs assessment is a core nursing responsibility. Nurses measure, interpret, and document vital signs to identify patient stability, deterioration, or response to treatment. Objetivo: compreender, descrever e aplicar o vocabulário e os procedimentos relacionados aos sinais vitais. Prática profissional da enfermagem, utilizando inglês preciso para avaliação, mantenimento e documentação. Contexto clínico profissional.
a avaliação dos sinais vitais é uma responsabilidade fundamental da enfermagem. Os enfermeiros devem interpretar, documentar os sinais vitais para identificar a estabilidade e deterioração ou a resposta da paciente ao tratamento. No, my Portuguese is horrible. No, what is the problem? It's crazy, cat. She's crazy. All right. The phone is open. All right. What's the connection with vital signs to your career? Essential for bedside nursing practice, emergency and inpatient care, international exams in CLEX style, accurate charting in EHR systems. All right. Technical reading. No. What's happening? Rita, Now it's okay. 1 second. Come, you wanna go outside? Come. Go. Simply, you wanna go outside, say you wanna go. Disturbing me. All right. So, I would like Erica to read for me. Erica, devagar. Erica, lê para mim, por favor. Erica Jesus. Okay, she's not there. All right. Caroline. Caroline, Are you listening? I'm hearing you now. Go ahead. Vital signs are objective measurements that reflect the body's basic physiological functions. Vital. Vital. Okay. They include temperature, pulse, respiratory rate, blood pressure, and oxygen saturation. Temperature, Temperature, pulse, what? pulse, pulse. Pulse, Respiratory rate. respiratory rate, Okay, continue. blood pressure, and oxygen saturation. Nurses ACEs, vital signs, Assess. assess. Okay. Routinely and during clinical Ru- change. Normal Routinely. routinely, Routinely. routinely. Mhm. Eu continuo de onde eu parei ou de onde você me corrigiu? I'm sorry. Continue. Okay. Abnormal values may indicate infection, respiratory compromise, cardiovascular instability, and neurological change. Continue. Continue. Proper technique, equipment use, and
accurate documentation are essential. Nurses must also recognize, I don't know, recognize trends, Recognize, recognize trends, not only isolated values to support timely clinical decisions and patient safety. safety. Okay, very good. Very good. Let me have Brenda. Okay. Vital signs and nursing practice. Vital signs are objective measurements that reflect the body's basic physiological functions. Physiological Physiological functions. They include temperature, pulse, temperature, pulse, Mhm. and respiratory rate, blood pressure, Respiratory. rate, blood pressure, and oxygen saturation. Nurses assess vital signs routinely and during clinical changes. Abnormal, routinely, right? No, routinely. Routinely, Mhm. and during clinical changes. Abnormal values may indicate infection and respiratory compromise, cardiovascular instability, or neurological changes. Proper technique and correct equipment use and Equipment. It's pronounced with a W. Equipment. okay, so it's equipment. Ease. Okay, so correct equipment use and accurate documentation are essential. Nurses must also recognize trends, not only isolated values, Isolated. values to support timely clinical decisions and patient safety. Clinical. Clinical decisions and patient safety. Beautiful. Thank you, teacher. All right. So I need Giovanna, please. Okay. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Vital signs are objective measurements that reflect the body's basic physiologic functions. They include temperature, pulse, respiratory rate, blood pressure, and physiological. Mhm. Respiratory rate, blood pressure, and oxygen saturation. Mhm. Nurses assess vital signs eu esqueci. Forgot. Routinely and during clinical changes. Abnormal values may indicate infection, respiratory compromise, cardiovascular instability, or neurological changes. Proper technique, correct equipment use, and accurate documentation are essential. Nurses must also recognize trends. Accurate. The last syllable is short. Not rate. Accurate. Accurate.
Isso. Accurate. 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 Okay. Must also Accu- recognize Accurate. accurate. Isso. Okay. Recognize trends, not only isolated values, to support timely clinical decisions and patient safety. Very good. Very good, Giovanna. Now I want Tiago. It's vital signs. Vital signs. Vital signs are objective mensurations that reflect Devagar, devagar, Tiago, devagar. that De are, novo. Começou de novo. vital fala. Vital Vital signs signs, are objective mensurations measurements that reflects in the body's basic basic, basic is physiological physiological functions. Mhm. They include They include they include temperate pills, temperature, temperature, pills, pulse, respiratory rate, blood pressures, blood pressure, and oxygen saturation. Isso. Continue. Nurses assess vital. Nossa, esse vital tá me pegando, hein? Vital signs routinely and during clinical. Routinely and during clinical changes. Abnormal values may Abnormal values indicate infection, respiratory compromise, cardiovascular instability, are neurological changes. Proper technique, esse aí, tá certo? That's right. Correct Equipment. use and accurate documentation are essential. Nurses must also recognize trends, not only isolated values. Support time clinical decisions and patient safety. Beautiful. Teacher, posso sugerir uma coisa só? Uhum. Tipo, eu acho que aqui a gente tem pessoas com níveis muito diferentes de pronúncia, de leitura, de reading, speaking. Por exemplo, eu vejo que estou mais avançado que alguns, mas eu ainda estou muito atrás de outros, por exemplo, da Giovana, da Carol. E eu acho isso interessante, como fala, ouvi-las e também me ouvir e esse feedback, você dar esse feedback no momento em que eu falo, mas
aí eu não sei se os outros querem falar algo também, mas eu penso que talvez esse momento da pronúncia, que eu acho que ela é essencial pensando na nossa prática mesmo, assim, acho que a gente tem que aprender a falar, mas que nem nesse começo de ano, talvez seria legal trazer frases mais curtas para que, tipo, todo mundo tivesse a chance de falar, por exemplo, nesse momento, e talvez algo mais rápido. Porque, por exemplo, eu vou ficar nervoso, que parece que eu tô errando. E aí, talvez, trazer exemplos até pensando, por exemplo, a gente está Na falando nossa atuação, por né? exemplo, Entendi. tá falando sobre sinais vitais. Como eu falo sobre, por exemplo, fala que os sinais vitais pode indicar um comprometimento respiratório, uma estabilidade cardiovascular. Eu acho que seria interessante trazer frases para a gente até discutir sobre elas, tipo, eu uso geralmente qual tempo verbal nessas frases, tipo, o paciente está lá com um problema cardiovascular. Quando eu for falar para a equipe médica ou para outro enfermeiro, eu vou falar no passado, no presente, sabe, para tentar trazer uma visão de como funciona na prática. E aí, talvez com uma frase mais curta, vai destravando a língua e a gente vai pegando, e aí também vai se aproximando da prática. Não sei, é uma sugestão. Ok, ok. Eu entendi tudo que você falou. Agora, vou falar uma coisa para você. Aqui, essa aula é aula da técnica, entendeu? Sim. Minha concentração aqui, meu objetivo é para você aprender para pronúncia verbal, vocábulo difícil, entendeu? Então, você é básico, certo? Uhum. Você vê, essa não é uma aula mistura, com avanço, ou para intermediário, beginners, essa é a aula técnica, né? Então, você começa, então, cada dia, não sei, vou conversar com a Nen. Tem aulas da gramática sobre isso, entendeu? Uhum. Talvez a gente vai falar para você, eu tenho tempo, eu ensino. Agora, Giovana? Era só. Ou se o senhor quiser terminar o seu raciocínio, pode ser. Depois eu ia adicionar outra coisa. Prefere que eu fale agora ou depois? Agora. Eu acho que. Não sei se era isso que o Tiago queria falar, mas acho que a minha contribuição vai deixar um pouco mais claro. Talvez seja, talvez não seja. Aí depois tu fala. Por favor. Eu acho que é mais realmente voltado para como é que eu vou usar o que eu estou aprendendo, o inglês técnico, no meu dia a dia. Porque aqui a gente está vendo muito em textos, né? Como falar a palavra, mas depois dessa aula eu obviamente, assim, não obviamente, né? Mas rapidamente eu vou esquecer essas palavras porque eu não estou usando. E eu acho que eu fixaria mais se tivesse, por exemplo, simulações de algum atendimento usando esse vocabulário que a gente está vendo. Sim, Mais focado. isso que eu quis dizer, tipo, eu Foi entendo. isso que o professor fez no semestre passado. Ele colocava situações dentro do hospital e tinha nossa conversação de uma enfermeira passando para outra. Isso aí foi feito ano passado. Porque eu entrei acho que em novembro, outubro, e aí desde que eu entrei não teve, aí por isso que eu falei, não sei. Então, E eu tô falando, tipo, eu entendo que aqui é para inglês técnico, eu entendo isso, né? Mas, tipo, é voltado para nossa profissão, tipo, a minha expectativa no final do curso é que, tipo, eu consiga falar. Por exemplo, a gente leu sobre isso, só que eu não conseguiria formar uma frase agora para falar sobre um problema respiratório, entendeu?
É só isso, tipo assim, eu queria um exemplo, tipo, se o paciente tiver com comprometimento, se ele tiver com estabilidade cardiovascular, como eu falaria? E aí, trazer o inglês nesse sentido, tipo, qual tempo verbal, qual verbo usa, quais as palavras, para além da estabilidade cardiovascular. Porque, por exemplo, pensando numa prova, se tivesse só que ler, se eu lesse isso, eu passaria, mesmo sendo básico, porque eu consigo entender num geral. Só que se eu tivesse que falar, eu ia reprovar, porque eu não ia conseguir expressar, me expressar, tipo, falar, tipo, ó, tá normal esse valor, por conta disso, indica um problema cardiovascular. Tipo, eu não conseguiria. Então, não é, tipo, eu não quero aprender sobre enfermagem, mas como usar esse vocabulário? Como eu posso falar isso? Essas palavras, sabe? Entendi. Entendi. Ah, só um momento, eu vou mostrar uma coisa para você. Entendi, você deve estar falando, Tiago. Hum, hum, isso é um pouco difícil. Um, só um momento, gente. Um, where is it? Okay, here. Nurses. Essa última aula que eles mandaram no grupo do WhatsApp, no final dela tem um diálogo, que é mais ou menos o que eu estava querendo dizer, sabe? Que é tipo, é que nem a gente falou agora sobre sinais vitais. Então, como os enfermeiros no hospital falam sobre sinais vitais entre eles? Okay, for example, share this tab instead. For example, use the correct expressions from the list below to fill in the gaps in the sentence. Use a palavra ou expressão correta da lista abaixo para preencher as lacunas na frase. Né? For example, acute, chronic, commitment, dietitian, theater. Number one, she is very well qualified, but she has much commitment to her work. The dietitian told him to lose weight. She was suffering. Tiago, Oi. a gente vai falar para você
esse modelo eu estou usando agora, Uhum. né? Tem tempo, eu tirei ele e usa outras coisas sobre palavras técnicas do enfermeiro, da gramática, para você saber como usar esse palavras. Entendeu? Tem bastante coisas a usar aqui. Entendeu? Não é só esse é só um exemplo. Entendeu? Tem bastante. A nurse must focus on the patient, not just the condition. Da, 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 da. Entendeu? Tem bastante. Por exemplo, esse. Go ahead, Danila. Ah, Tiago, qual que é seu nível de inglês? Básico. É B1. B1? Aham. B1 na gramática. Você fala em B1 eu escrevo. B1 eu escrevo. De ler e entender, mas falar eu não consigo. Eu não consigo, porque eu nunca treinei. Eu só aprendi a ler, basicamente. Então, Então, por assim, isso que minha nota acaba sendo um pouco mais alta. porque eu te falo assim, ó, faz desde 2021 que eu estudo inglês, tá? Eu já fiquei 3 meses fora e tudo. E, assim, o método que o Clayton tá usando agora é para reforçar o vocabulário. Ele não tinha, na verdade, obrigação nem de colocar para gente aí a parte da, como que eu vou te dizer, da gramática em si, porque aqui, no caso, era só para ele estar explicando para a gente mesmo os termos e realmente como falar, né? Que nem é o que você fala. Só que ele tem uma linha de raciocínio. Ele faz esse negócio da gente ficar lendo, porque você vai ouvindo as palavras e a forma como é colocada, né? Nessas frases que a gente está lendo. Então, assim, não sei se você conhece os métodos que existem vários métodos de aprendizagem em relação ao inglês, né? E o método APA é aquele que você escuta, e depois você repete, e depois você aplica, e depois você corrige, né? É um ciclo, assim. Então, a primeira coisa, quando você vai aprender o inglês, o certo, a gente aprendeu o inglês do jeito errado. A gente começou pela gramática e tudo, né? Aí, depois da gramática, a gente vai acrescentando vocabulário, e a última coisa que a gente faz é falar. Entendeu? A gente aprende inglês ao contrário, que é o método mais difícil. Então, eu só entendi isso vendo as aulas do Clayton também, porque no começo eu também queria falar, dá um nervoso às vezes na gente, entendeu? Porque a gente quer sair falando assim. E aí, então, agora eu entendo que a gente escuta o que as pessoas falando, aí a gente lê, né? E aí lá no final, que nem mesmo você diz, lá no final tem a parte que ele vai fazer a parte do diálogo, que aí ele puxa uma parte da gramática, né? E a gente pode treinar essa parte aí do speaking mesmo, né? Que eu posso dar de sugestão para você? Se é que você me permite, né? Eu te dar uma sugestão. Todas essas palavras que você viu hoje e tal, coloca elas no Google Tradutor e vai repetindo elas, sabe? Repete, 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 vai montando frases com elas e vai repetindo você mesmo. Coloca no Google Tradutor, escuta a moça falando lá
e aí você vai repetindo, entendeu? Porque aí isso vai ficar mais fácil de você manusear. Como você disse, tem muita diferença aqui de nível de inglês, entendeu? Tem gente que está no básico de vocabulário, de gramática, de falar, de tudo, básico, básico. E tem gente, por exemplo, que é B1, mas ainda não consegue falar. Para falar, tá aqui embaixo ainda, entendeu? Tá A1, A2, por exemplo, que ainda não consegue se comunicar mesmo, que nem você mesmo disse. Ah, se acontecer um negócio dentro da unidade, como que eu vou falar? Entendeu? Então, a gente tem... Eu tô te falando isso porque eu, quando comecei as aulas, eu era uma B1, na verdade, eu suportava um A2, entendeu? Eu era uma B1. E eu não aceitava que eu era B1. Eu achava que eu era B2 na minha cabeça de tudo quanto é jeito. Entendeu? Então, assim, a gente vai construindo. Nas aulas, você vai perceber que você vai construindo o negócio, entendeu? Sim, mas deixa eu só te cortar, porque eu acho que não ficou muito claro o que eu quero e o que eu tô falando, né? Eu entendo isso. Eu entendo que eu tenho que estudar o vocabulário, e eu estudo bastante o vocabulário. Tipo, o meu estudo não se limita às aulas aqui. Tipo, na verdade, eu estudo das 7 até as 11. Tipo, eu tô estudando muito, porque eu realmente quero muito aprender. Eu tô me esforçando bastante para isso. Há 6 meses atrás, eu não sabia nem ler. Eu estudei muito para, tipo, conseguir chegar até essa posição, sabe? Uhum. E eu não tô falando algo diretamente para ele e afins, não é nada disso. É só sobre, por exemplo, esse material que ele está fazendo a gente repetir e ler e corrigindo, eu acho certo, tá ok. Só que ele é se a gente traduzisse esse conteúdo, tipo, é algo que, tipo, a gente sabe que, tipo, ver sinais sociais é importante, que a gente tem que registrar, tem que mensurar. O que eu tô falando é, se for para a gente ler as frases e repetir ele corrigir a pronúncia, talvez fazer isso em cima de um diálogo seja mais interessante do que ler teoria em si. Porque nesse momento aqui, a gente estava lendo a teoria em si, crua, sobre o tema. Eu acho que minha internet caiu, né? Travei. Entendi. Tá vendo? Posição. Tá Quando eu vendo? caí, eu peguei o começo e o fim do negócio. Desculpa. Tipo assim, a gente tá lendo a teoria. Tipo, eu acho que, vamos supor, eu não sei a opinião dos outros e quanto tempo tem para estudar, mas, por exemplo, se ele manda essa introdução de que a gente vai estudar hoje sobre sinais e tais, tipo, eu já iria ver sobre isso e, tipo, ver as palavras que mais usam e afins. Quando eu chegasse na aula, eu ia perguntar, tipo, Cleiton, tipo, ó, essa palavra, como que fala? Como que eu pronuncio? Tá certo, não tá? Sabe? E aí, tipo, o que eu tô falando... Como você construi uma sentença e usa essa palavra, né? Aí, tipo, por exemplo, essa última aula, mandou aqui no grupo, a aula, tá escrito aula 2. No final dela, tem um diálogo. Eu vou ler do meu jeito para vocês, mas é sobre. Por exemplo, tá escrito, Nurse, good evening. I will start you in initial assembly. Tá vendo? Tipo, eu não sei falar. E aí eu gostaria que ele me corrigisse. Mas entende que eu tô tendo contato com o Eu tô vocabulário entendendo o que o Thiago está e falando. estou fazendo, tipo, a avaliação. Entendeu? Tipo, por exemplo, eu vou falar em português porque eu não sei falar inglês, mas se chegasse, por exemplo, a gente viu que é importante ver sobre sinais tais. Aí a gente poderia ter um diálogo agora aqui embaixo para a gente treinar e o Cleiton corrigir, onde eu chegasse e virava para a Jordana. A Jordana seria, desculpa, a Giovana seria paciente ou seria enfermeira? Eu falo, hi, Giovana, I will to start your variation, algo assim. E aí ela fala, Não, ok. entendi. Mas eu entendo você, Thiago, mas também entendo que é legal a gente aprender, por exemplo, agora está falando sobre sinais vitais, né? Então, essa prática aqui, eu acho que também ajuda a entrar
no nosso Não, conhecimento, com no certeza nosso ajuda, mas aprendizado. Eu Arlene, entendo também em relação ao diálogo que você fala, né? Por exemplo, você chegou num plantão, passar o tempo, paciente tal, o que está acontecendo, qual a evolução do quadro, enfim, todas essas coisas. Eu sim, acho interessante tudo isso, mas para a gente chegar a isso aí, o professor, com certeza, primeiro quer fazer essa introdução com a gente para depois chegar a esse ponto de conversação. É isso claro. que eu penso. Para Mas não poder estou chegar discordando disso. Não estou Aham. discordando disso, não. O que eu estou falando é, ele pode fazer essa introdução como ele fez agora. Só que na hora de dialogar, a gente dialogar em cima de frases que a gente vai usar, porque o enfermeiro não vai chegar para o paciente e falar, eu tenho que avaliar seus sinais vitais para documentar, porque é importante. Entendeu? Tipo, é isso que eu estou dizendo. Na verdade, você vai, ainda mais se você estiver nos Estados Unidos. Não, sim, Com certeza. mas não dessa Cada forma, não com paciente, essa se você não frase. Isso, disser isso, entendeu? sim, mas Não não, vai. ele não vai falar dessa forma. Sim, mas eu tô entendendo os dois lados. O seu lado, Tiago, que eu acho que é bastante interessante, sim, muito interessante, por sinal. E também estou entendendo o lado do professor, que agora, por exemplo, nossa aula ele está falando sobre sinais, oxigenação, saturação, enfim, tudo, né? A parte respiratória, infecção, ele está falando ali, né? Indicação de infecção. Eu acho que Tudo não isso. é a função dele ensinar a gente sobre sinais vitais, por exemplo, que é também o que está no contrato, que ele não vai chegar aqui e vai ensinar a gente o que é sinais vitais, o que é, o porquê que eu tenho que, qual a minha responsabilidade técnica de anotar o que eu vi corretamente. O que eu entendo que a função dele aqui é o que ele já está fazendo, que é me corrigir. Quando eu falar, a minha pronúncia, a palavra que eu não entendo, tipo, eu só estou... Sim, na aula passada nós tivemos dosagem de medicação, microgotas, entendeu? Falando sobre isso. Sim, só que é só por isso, eu só estou dizendo isso. Então, tipo, aquele questionário que ele fez ontem, essas coisas que faz a gente ter que aplicar mesmo essa situação, entendeu? Pode ser através daquele questionário, como teve ontem, que a gente respondeu dos sistemas, porque aí ele consegue ter um feedback também do quanto a gente está entendendo. Porque, por exemplo, se ele só trazesse assim, a gente tem os sistemas tais, tais, tais. E aí, se não tivesse o exercício, como ele ia saber como a gente entendeu qual sistema pertence ao quê, né? Então, é importante ter esse feedback já, assim, nesse momento, sabe? Sim. Um bom ponto de vista. Cada um com o seu, né? Eu gosto disso, do que o professor está fazendo, de fazer a gente ler, corrigir os nossos erros. Eu acho, não estou puxando o saco do Cleitinho, não. Já tenho, viu, Cleitinho? Então, não. Mas eu gosto disso, sabe? Esse desafio de falar a língua, de aprender, de apanhar, né? A gente lê de um jeito e depois a pronúncia é outra. E essa pronúncia é que a gente apanha, entendeu? Porque no dia a dia a gente vai precisar disso aí. Mas a gente está falando exatamente a mesma coisa. Eu só estou pedindo para a gente treinar Aplicar. como falaria no dia a dia. Então, tipo, por exemplo, Pelo que eu tô entendendo aqui, faria muito mais Thiago? sentido eu virar para a Giovana e falar: Hi, Giovana, good morning, I'm check this, Vital. Já esqueci a pronúncia. Vital. É muita coisa. Não, é muita informação para o cérebro só. Vai. Tiago, vou falar uma coisa. Todo mundo vai falar para você. Eu gosto do roleplay, né? Para você, esse roleplay, esse modelo começou agora. Você vai ter tempo para todo o vocabulário você aprender, você pronunciar. Você faz roleplay, né? Você com a Helena fala, conversa, tipo, você lê, conversa na nossa mente, você vai gravar.
Entendeu? Tudo isso está acontecendo, mano. Entendeu? Esse começou só agora. Entendeu? Esse não sou esse modelo. Não, eu falo para admin. Esse para mim é pouco. Tem mais coisas ele usa para ajudar você. Ele usa tudo para ajudar você, para aprender, para falar, para ler, para conversar. Entendeu? Esse modelo está usando agora. E nada. Entendeu? Tem outra O ano coisa passado- com ele. Entendeu? Ele usa quiz, você entra com seu celular, lê, entende? Tudo. Não sobre só isso. Esse meu jeito, eu falo para mim, me deixa, eu não sou administração, eu sou professor. Eu vou usar tudo para a vida dos meus alunos para aprender. Você tem seu objetivo, eu vou ajudar você para chegar no seu objetivo. Você vem para cá para aprender inglês, para usar inglês técnica, você vai achar, mano. Você vai achar. Fica tranquilo. Com Fica certeza. tranquilo, vai. Não, Você sim, eu vai tô achar. tranquilo. E eu não tô criticando você, nem a escola, nem nada disso. Eu tô, tipo, só dando uma sugestão mesmo, sabe? E outra coisa, Não, a gente, quando começa as aulas, teacher, a gente fica naquela ansiedade de querer, já, opa, já sei tudo, nossa, já vou sair falando tudo, já vou arregaçar aí. Mas não é assim, a gente tem que ir devagar. Ontem, por exemplo, eu não conseguia entender o que vocês estavam falando. Eu queria falar, mas eu não conseguia entender, porque não escutava, eu estava com o celular. Esse celularzinho aqui, por mais que você queira, fica uma voz choca ali, você não tem o conhecimento. Hoje não, hoje eu coloquei aqui, então eu estou ouvindo vocês falar. E eu acho legal, o Tiago está de parabéns, gosto muito do seu pensamento. Porém, esses textos que o professor dá, desde o início, ele vem fazendo isso, e depois desenvolve os exercícios que a gente faz, esse exercício desenvolve, inclusive tem que entregar pronto o exercício para o professor, senão ele puxa a orelha da gente. Eu acho muito interessante isso, eu gosto disso, sabe? Eu estava começando a me entender já com o inglesinho lá, mas, tipo assim, na leitura eu entendo, tanto é que eu já consigo ler texto. Olha que bonitinho, ele já consegue ler texto, parabéns para mim. Mas eu não consigo desenvolver a fala ainda. Mas já é um passo, né? Já é